que você sabe sobre a escola da regulamentação, Michel Aguileta e Shelley Boyer, dos autores específicos? Eu vou juntar essa pergunta aí, a Jaque, e com a do falar um pouquinho antes de voltar lá pro negócio, e vou juntar essa pergunta com a pergunta do Leandro. Se a gente for pegar uma perspectiva keynesiana do que são os clássicos, aí a gente bota tudo que veio antes do Keynes, né? O Keynes, ele tratava na teoria geral tudo que veio antes dele como clássico. Aí nessa pegada até Marx é clássico para ele. Geralmente quando você vai olhar o que o pessoal chama de economia clássica, aí também entra no mesmo bolo Ricardo, né? Davi Ricardo, entra Marx, entra Adam Smith. Não que aí você diz, oxe, mas dois liberais e um Marx, né, que é marxismo, né? Pois é, geralmente o pessoal engloba, né? Mas geralmente quando você fala um clássico em economia, você está falando numa perspectiva keynesiana, mas tirando Marx, né? Porque geralmente clássico você pensa em liberal, né? Marx obviamente não era um liberal. Aí a gente está falando lá de Adam Smith, os liberais clássicos, né? Adam Smith, você pega o Davi Ricardo, que são os liberais clássicos aí que contribuíram bastante para Marx depois chegar e fazer lá a obra máxima dele, o Capital, que parte da teoria é derivada do que Smith e Ricardo fizeram, né? Que apesar de eles serem liberais, eles tiveram uma contribuição muito boa dentro da teoria econômica, tanto que Marx usou. Marx geralmente costumava chamar a galera de economistas vulgares, né? Mas ele não considerava Adam Smith e Davi Ricardo como economistas vulgares, muito pelo contrário, né? Ele usou eles como escada para avançar o trabalho que eles fizeram. Quando a gente pega neoclássico e marginalista, a gente pega a galera mais aplicada, né? Aí vai mais na pegada do que a gente pode dizer que está já chegando perto do... ou já chega no neoliberalismo, né? O marginalismo, né, geralmente o pessoal fala de revolução marginalista, né? Que é a galera que vai e entra no cálculo, né? O cálculo começa a ser inserido dentro da ciência econômica. É o momento em que agora, caramba, foi quem que foi o Marshall, né? O Marshall, ele faz o livro. Esse livro aqui. Quando o Marshall faz esse livro aqui, por algum motivo a galera começa a chamar a economia de economia e não mais de economia política, porque antes se chamava economia política, na verdade, né? Aí Marshall pega e faz princípio de economia. Aí saímos aí da economia política, que era como era tratada por Adam Smith, por Ricardo, era tratada assim também por Marx, e aí a ciência econômica ela chega ao patamar com os marginalistas, né? Como foi perguntado pelo Leandro, chega ao patamar de que, olha, agora a ciência precisa ter um rigor científico parecido com o hard science. Aí começou a se aproximar de modelos físicos, modelos matemáticos. Óbvio que a matemática, né, modelo estatístico, ela teve uma contribuição muito grande, desde que se faça da maneira correta, porém, teve esse problema de que começou a ser muito robotizado, né? A galera começou a virar, a partir da Revolução Marginalista, muito cabeça de planilha, né? O economista de manual, né? O pessoal começou não analisar a economia como política, como ela de fato é, e começou a analisar como se tudo fosse programático, né? E Keynes, aí os keynesianos, né? O Keynes, né? Ele chega e diz, olha, na verdade tá tudo errado. Vocês, como foi na última live, né? Eles não, vocês estão errados, não é assim. A única forma disso dar certo é, né, no mundo das ideias. Na realidade, a economia não é assim. Aí vai destruindo todo aquele negócio que eles vão falando, até aquele momento pré-Keynes, né? E Keynes é da tradição marshalliana, tá? E ele encontra outra verdade para ele, né? Influencia toda uma geração. E a gente vê os keynesianos, aí existem os keynesianos, que eles dão uma vertente mais do núcleo duro, né, do que era o Keynes original, e existem os pós-keynesianos, que eles vão abrangendo, expandindo os limites do Keynes, como o Minsky, como o Kalec, John Robson, eles vão contribuindo, e existem os neo-keynesianos, os neo-keynesianos são aqueles keynesianos ruins, dos de direita, que eles olharam e disseram assim, olha,
Keynes no curto prazo tá certo, mas no longo prazo a gente, os clássicos e os neoclássicos estão corretos. Né? Os neoclássicos, não os clássicos. Que aí John Robson, ela fala que os neo-keynesianos, eles são keynesianos bastardos, né? Que eles desvirtuaram o pensamento de Keynes e que acabou que virou mainstream, né? Infelizmente. E o colega que perguntou especificamente, para continuar, da regulamentação, sobre os autores específicos que ele citou, Pedro, eu não vou saber falar, mas em relação à regulamentação, é uma área importante porque a gente tem tudo aquilo que leva para o que se pensa também em agências reguladoras e tal, né? Por meio da regulamentação. Tem uma teoria que fala, inclusive, Pedro, que é da captura do regulador. Não sei se vocês já ouviram falar, que é quando há interesses econômicos tão fortes, o lobby tão forte, que aquele que era para regular, ele é capturado pelo lobby dos empresários, né? Aí vocês podem imaginar que não é uma coisa tão distante da realidade quando a gente vê empresas como a Enel, que agora aparentemente vai ser rompido o contrato, a Enel, como vocês preferirem, né? Mas a gente vê a dificuldade que é de fazer com que a empresa cumpra o que foi feito no contrato, né? A gente vê a Sabesp, a galera consumindo água suja, né, cara? Mas não se tem punição. É meio que a empresa privada captura o regulador, né? Captura o regulador. Existe muita discussão, cara. Muita discussão interessante que a gente pode fazer sobre teoria da regulação. O que é que você acha de eu fazer um vídeo sobre regulação? Posso fazer, cara. É um tema que me interessa.